cidade chamada Listra. Ela era conhecida, sabe como o quê? Muito luminosa cidade de Listra. Isso mesmo, criança. Ela era uma cidade que ficava no Oriente. Uma cidade muito idólatra. Sabe o que é ser idólatra? É adorar outros deuses, e não o nosso Deus verdadeiro, crianças. Isto, porém, naquela cidade haviam duas mulheres que conheciam as Escrituras e serviam ao Senhor Jesus. Isto mesmo, o nome delas era Eunice, a sua mamãe Lloyd, e tinha um filho. Elas tinham um filho que tinha por nome de Timóteo. Isto mesmo. A Bíblia diz que elas eram judias e ensinavam aos seus filhos as Santas Escrituras. Olha só, crianças, não era fácil, porque o pai de Timóteo não conhecia as Escrituras e nem servia a Deus. Porém, criança, todos os dias a sua mamãe Eunice e a vovó Lloyd chamavam Timóteo e juntamente, olha, pegavam os rolos para ensinar as Escrituras. As Escrituras não eram assim, criança, eram copiadas assim, em rolos, sabe? Era isto mesmo. E para nós darmos continuidade, vamos também falar sobre o nome de Timóteo. Timóteo, o seu nome falava assim, era honrando a Deus. Era este o significado, honrando a Deus. Vocês viram, criança? E vocês sabem quem é Deus? Deus, isto mesmo, é o Ser Supremo. Muito bem, Ele quem criou todas as coisas, que nos ama com amor muito grande. E lá em Jeremias capítulo 31, verso 3, nos diz que com amor eterno Ele nos amou, criança. Isto mesmo. Eunice escolheu este nome, pois amava muito a Deus. Por isso que deu este nome a Timóteo. E olha só, criança, passaram-se os tempos, foi passando, e chegou lá na cidade de Listra 2 missionários, criança. E sabe quem foram os missionários? Isso mesmo, Paulo e o seu companheiro Barnabé. Eles estavam lá falando do Evangelho, criança. E enquanto eles estavam lá, eles curaram um aleijado. E a multidão acharam que eles fossem deuses e queriam adorar a ele. Mas eles não aceitaram e quase que eles apedrejavam. Sabe por que eles não aceitaram, criança? Porque aquele tipo de adoração era um insulto a Deus, era um pecado. E a Bíblia nos diz assim, lá em Mateus capítulo 4, versículo 10, adore o Senhor ao seu Deus e só a Ele preste culto. E adorar a outros deuses, criança, é pecado. E você sabe o que é pecado, criança? Quando você faz, sabe o quê? Quando você tira o dinheiro escondido do papai. Quando você fala aquela mentira para a mamãe. Quando você faz isso, você desobedece as ordens de Deus, sabia? E lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e ficaram distantes da glória de Deus. E você sabia que mesmo você sendo criança, você tem pecado? É isto mesmo. A Bíblia diz que nós já nascemos com o pecado por causa de Eva e Adão. Sabia disso? Lá em Salmo capítulo 51 e o versículo 5, assim nos diz que o pecado já nasce conosco, criança. E por isso que Paulo e Barnabé, eles não aceitaram aquele tipo de adoração. E por isso, aqueles homens ficaram muito furiosos. Mas Paulo, que cria e servia a um Deus vivo, não aceitou nenhum tipo de adoração, crianças. Por isso mesmo,
evangelizaram a cidade de Listra e a semente ficou plantada ali. E Paulo, que era muito inteligente, começou a imaginar que ele iria ficar velho, criança. E um dia, quando ele ficasse velho, ele não poderia mais viajar, nem sair por aí anunciando o evangelho como missionário. E como ele já tinha ouvido falar de Timóteo, isto mesmo, sabe o que ele fez? Foi na cidade de Listra e fez um convite para Timóteo ser o seu companheiro, criança. Já imaginou quanta honra para Timóteo? Seu companheiro de Paulo, um grande pregador. Sabe por que Paulo fez isso? Porque ele sabia que Timóteo conhecia as Escrituras. Isto mesmo, e crescia na palavra de Deus. E logo que ele fez o convite a Timóteo, Timóteo, olha, disse sim. Ele quis ser companheiro e seguir a Paulo, criança. E foi passando o tempo, e sabe em que Timóteo, ele se transformou num grande pastor. Isso mesmo, pastor de igreja. Porém, criança, era uma igreja muito difícil. E já imaginou que responsabilidade para Timóteo? E ele ficou muito preocupado. Mas sabe o que Paulo fez, criança? Na sua Bíblia tem. Paulo escreveu 2 cartas para Timóteo, para que ele ficasse seguro, para que ele não tivesse medo, porque ele já conhecia as Escrituras. Não é isso? E olha que passagem mais linda, crianças, que Paulo passou para Timóteo, olha. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiramente em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e eu estou convencido, Timóteo, que em ti também há esta fé não fingida. E disse mais, ó, e que desde criança tu sabes as santas escrituras que são capazes de fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Que palavras grandiosas! Paulo mostrou a Timóteo e Timóteo agora se achou seguro para conduzir o povo. E sabe o que Paulo disse mais? Olha, Timóteo, vou te deixar 5 coisas como conselho para você. E criança, eu trouxe esses 5 conselhos para vocês em forma de passos. Vocês precisam agora seguir também os passos de Paulo, como fez Timóteo, aquele missionário. E sabe qual foi o primeiro, criança? Olha, leia a Bíblia e obedeça a palavra de Deus. Sabe o segundo, criança, o que foi? O segundo, converse com Deus em oração todos os dias. Terceiro, criança, esse terceiro é muito importante. Conte aos outros sobre Jesus, sobre o seu amor por nós. Sabe o quarto, criança? O quarto, ele disse assim: mantenha a sua vida pura diante de Deus. 1 Timóteo 5:22. Tem que ter pureza, fidelidade, para você poder, criança, olha, ganhar a coroa da vida que Jesus te dará se você for fiel, viu? E puro. Não se contamine com o pecado, viu, crianças? E o quinto, sabe qual foi, criança? Tenha comunhão. Isso mesmo, passe tempo com os irmãos. Foi isso que Paulo disse para Timóteo, criança. Porque só assim ele poderia crescer. Paulo, crianças, queria que Timóteo crescesse. E se você também quer crescer, eu vou fazer você lembrar bem direitinho para nunca esquecer. Sabe esse dedo aqui, criança? O mais forte.
que é você quando está sozinho, mas quando você está juntinho, olha, você é forte. Então junte-se aos irmãos, tenha comunhão com ele. Como, tia? Indo à igreja, indo à escola dominical. É isso, criança, que Deus quer de você. Muito bem. Olha só, crianças. Então, que você sempre pense assim. Se você fazer fielmente isso, você estará crescendo no Senhor. Nos diz assim, ó. Crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Olha só, Paulo sempre dizia isso para que Timóteo pudesse crescer. E se hoje ele estivesse aqui e falasse com você, criança, ele lhe diria a mesma coisa. Timóteo foi um grande missionário porque ele estudou a palavra e cresceu na fé e no entendimento do Senhor Jesus. E sabe quando ele fez tudo isso? Sabe o que aconteceu, criança? Ele se transformou. Isso mesmo, Paulo tornou-se um grande soldado equipado para a batalha do Evangelho, para evangelizar o mundo contra todo o mal, porque ele conhecia esta palavra poderosa, essa palavra que dá vida, essa palavra que Jeremias diz que era criança, e sabe como ela é como fogo? Ela é como fogo para purificar o pecado do homem, para tirar toda a imundície, toda a impureza. Era este o evangelho que Timóteo falava, crianças. Por isso, se você também quiser, você pode crescer no Senhor Jesus. Deixa eu te dizer, criança, Deus diz que tudo isto terá uma recompensa. Sabe como? Um dia nós iremos morar no céu, que Ele nos preparou, criança. E isto é maravilhoso. Nós devemos saber que crescer é um grande desafio, mas valerá a pena, porque Deus olhará para nós dizendo assim: sejam bem-vindos. É esta a nossa promessa, criança. E deixa eu te dizer, durante o nosso encontro, criança, você ouviu falar da salvação? Você ouviu falar que você precisa, criança, ser salvo e que você pode ter seus pecados perdoados, que o seu coração pode ser puro, mas para isso existe uma condição. Sabe qual é a condição, criança? É receber Jesus. Sim, receber Jesus no seu coração, pois Ele morreu e ressuscitou. E aquele castigo que era para mim e você, olha, criança, Ele levou toda a culpa. Mas a sua palavra nos diz: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Crer, criança, é depender completamente do Senhor Jesus, como o único que pode perdoar os teus pecados. É isto, criança. Quando você crê nele, você é salvo do seu castigo e do seu pecado. O seu coração, a sua vida é transformada por dentro e você começa a crescer. E deixa eu te dizer, criança, se você quiser afastar-se do seu pecado e receber Jesus nesta noite, eu peço que você feche os seus olhinhos e ore comigo, criança. Feche os seus olhos, vamos orar. Diga assim comigo: querido Jesus, reconheço que pequei e desobedeci às tuas leis, mas eu creio que tu morreu na cruz para receber o meu castigo, que foi sepultado e ressuscitou. Obrigado por me salvar do castigo do meu pecado. Em teu nome, amém. Glória a Deus. Olha só, criança. Agora
é uma criança salva. Porque a Bíblia nos diz lá em João capítulo 5 e versículo 24. Quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou tem a vida eterna. Olha, criança, que coisa mais linda. Agora você tem esta segurança. E a segurança maior, sabe qual é? Está lá em Hebreus, capítulo de número 13 e versículo de número 5, que Jesus diz assim, olha, jamais te abandonarei e nunca te deixarei, crianças. É esta a mensagem. E olha só, hoje você não tem mais dúvida de quem você é, viu? Isto, você não pode ter mais nenhuma dúvida de quem você é. Olha, se você estava com essa dúvida, não tenha mais. Você hoje é uma criança salva. Olha só, você já cresceu. Sua vida não é mais comer essa árvore. De jeito nenhum, olha. Agora você creu e conhece o Evangelho de Cristo. Olha como a sua vida ficou, criança. Isso mesmo. Por isso, continue crescendo na palavra de Deus para que você seja salva e tenha segurança. Isto, não esqueça de maneira nenhuma, criança, dos mandamentos que Paulo deixou para Timóteo, que eu lhe lembrei nos dedinhos da sua mão, viu? Olha como estão